Bom, vamos começar então. Então, Eneida e Grace, depois vocês ficam aí de olho também em quem está entrando, que eu vou falando aqui, Pode desde deixar. eu posso me perder. Uhum. Bom, gente, é com muita alegria, né, que a gente está aqui hoje. Pena que não ainda de forma presencial, né, com um convidado muito especial, que é o Raul Antelo. Antes de apresentar o Raul, que muitos já conhecem, né, eu queria falar uma palavrinha, porque tem gente, né, hoje não é uma reunião só do núcleo, né, a gente abriu a reunião para outras pessoas também que frequentam a sessão e o instituto, para dizer que esse ano no núcleo a gente discutiu e teve como uma questão norteadora, né, a questão o que é um autor, né, que é uma questão que perpassa diversos autores, diversas temáticas, né, como qual é o nome, quem é o autor, quem escreve, é a mesma pessoa que está com o nome na capa do livro, narrador, enfim, muitos temas que a gente discutiu durante esse ano, né? O Lohan, ele tem um texto que eu sei que o Raul se interessou porque a gente já conversou um pouquinho antes, né? Que é o nome e a causa. Esse texto a gente também trabalhou aqui no núcleo e que também sintetiza, de alguma forma, as discussões que a gente teve e está tendo ainda no núcleo, né? Agora, quando eu recebi pelo Raul o título da fala dele de hoje, né, que eu já vou dizer que é autor, o significante que nomeia a falta, eu lembrei, Raul, imediatamente do Silviano Santiago, que esse ano ele lançou o primeiro volume, você deve já ter lido, né? O primeiro volume das memórias dele, né? Que ele pretende fazer em 3, 4 volumes, né? Então saiu o primeiro volume da infância, desde o nascimento até um pouquinho na adolescência, né? E ele deu título para esse projeto de Menino Sem Passado, que é o título de um poema do Murilo Mendes, né? Que de alguma maneira nesse livro o Silviano ele trabalha. É um livro de quê? De memórias? É uma biografia? É uma autobiografia? Uma ficção? Né? Ele vai trazendo elementos da infância, mas também os elementos da atualidade, entre aspas, digamos, da vida dele. Então ele faz esse percurso, né? E claro, um projeto sobre a vida, né? Em que o título é Menino Sem Passado, né? Que passado é esse? E só para trazer 3, 4 versos desse poema, que eu acho bem bonito, que ele fala: fiquei sem tradição, sem costumes, nem lendas. Estou diante do mundo, deitado na rede mole que todos os países embalançam. Então, diante do mundo, sem tradição, costumes e lendas, eu acho que vem a calhar com a pesquisa que você está tendo agora, que você nos trouxe agora um pouquinho, né? E que eu acho que é esse projeto aí que você, né, vai nos trazer também um pouco, né? Não sei, sobre o Efraim, né? Mas então, agora sim, apresentando o Raul Antelo foi professor titular de literatura brasileira na Universidade Federal de Santa Catarina, pesquisador do CNPq, Guggenheim Fellow e professor visitante, entre outras universidades, em até Yale, Duke, Texas e Austin, Maryland e Leiden, na Holanda. Presidiu a Associação Brasileira de Literatura Comparada e recebeu o doutorado honoris causa pela Universidade Nacional de Cujo, na Argentina. É autor de vários livros, dentre os mais recentes, Arquifilologia Latino-Americana, A Ruinologia, Visão e Potência do Não. Em 2021 saíram Tempus Valise, Em Morte, Miniaturas Urbanas, A Máquina Afilológica. E para 2022, vocês vejam que ele continua a toda, né? Para 2022, esperam-se a edição crítica de A. de Gilbert, de Rubem Dario,
azulejos, o transvisual e a arqueologia do moderno e a fondos. E na semana que vem, terça-feira, às 15h, ele vai fazer uma conferência intitulada A Forma da Memória, trabalhando justamente esse autor aí que eu falei, o Efraim Thomas Bó. Nem sei se a gente pode chamar de autor, porque ele está sendo inventado nesse momento aí pelo Raul, como ele fala, né? No Centro de Estudos de Hermenêutica da UNSAM. Está disponível online para quem quiser o link na terça-feira. Então, Raul, passo a palavra para você para falar um pouco sobre autor, o significante que nomeia a falta. Bem-vindo ao Núcleo. Muito obrigado, Gustavo, Eneda, todos presentes. Vou começar circunscrevendo uma cena. E eu vou lhes pedir que imaginem que estamos em Paris, que hoje é 22 de fevereiro de 1969 e que estamos na Sociedade Francesa de Filosofia. Michel Foucault apresenta sua famosa conferência sobre o autor. Jacques Lacan acompanha a conferência, intervém no final. Vamos ver se eu consigo. Já tá, Raul? Só para te avisar, já está aqui a tela. Eu quero passar para outra, mas não responde o comando. Que chato isso. Sempre tem as traições. Tentou criar. Tem ali, ó, tem uma setinha, tá vendo ali embaixo, talvez? Agora sim. Não. Ali embaixo tem várias opções. Agora foi. Pronto. Essa é a intervenção de Lacan. Ele diz, a princípio, que recebeu o convite muito tarde, que se sentiu interpelado porque a conferência dizia que havia ali um retorno a Freud. Em segundo lugar, ele diz que também se sentiu interpelado porque, basicamente, não se tratava de negar o sujeito, eu grifei a frase, trata-se da dependência do sujeito, daquilo que é extremamente diferente, e, em particular, em relação ao retorno a Freud, trata-se da dependência do sujeito em relação a qualquer coisa de verdadeiramente elementar, e que nós tentamos isolar sob o termo de significante. Para, então, concluir a sua intervenção dizendo que, na verdade, isto que eles estão interessados não é nada mais nem nada menos do que um ato pelo qual o sujeito se desconhece a si próprio. L'acte, c'est qu'il se méconnaît lui-même. A pergunta óbvia que poderíamos nos colocar, e que eu me coloco, é: exerceu alguma influência essa conferência de Foucault na reflexão de Lacan? Se levamos em consideração o Seminário 17, que se desenrola de dezembro de 69 a junho de 70, é possível aventar que algum traço da conferência de Foucault aí resta. Por exemplo, na 12ª sessão, por exemplo, que foi em 26 de fevereiro, ou seja, 4 dias depois, né? 4 dias depois da conferência. O próprio Lacan se diz: me senti aí convocado. Vamos ao seminário. Infelizmente, eu só tenho em espanhol. Tenho agora, na data em que estamos, lhes reitero, 26 de fevereiro de 69, a satisfação de ver, por exemplo, no que se refere à função de autor, como Freud, diria que uma sociedade muito ampla de espíritos encontra-se na medida de medir sua originalidade
como o fez, por exemplo, sábado passado, uma sorte de local errado que se chama Sociedade de Filosofia, Michel Foucault, com o título O que é um autor? Aí ele colocava a questão e isto o levava a valorizar um certo número de termos que merecem ser enunciados a propósito da questão. O que é um autor? Qual é a função do nome do autor? Era, de fato, ao nível de uma questão semântica, falando a rigor, que ele encontrava o meio de valorizar a originalidade dessa função e sua situação estreitamente interna ao discurso, o que comporta, claro, um questionamento, no caso, de um efeito de cisão, de dilaceramento, naquilo que é próprio para todo mundo. Ao fim de contas, é por isso que se chama de Sociedade dos Espíritos ou de República das Letras. Dessa relação ao discurso e que Freud, com esse olhar, não desempenha um papel capital que, aliás, o autor em questão, Michel Foucault, não apenas acentuou, mas, falando a rigor, acentuou em toda a sua articulação para dizer que era a função do retorno a. Ele colocou 3 questões num pequeno anúncio que fez o seu projeto de pesquisa. O que é um autor? O retorno a. Esta questão, o retorno a, encontrava-se no final. E devo dizer que, por esse simples fato, eu me considerei ali convocado. Não há ninguém, depois de tudo, hoje em dia, mais do que eu, Lacan, que tenha dado peso ao retorno a respeito do retorno de Freud. De resto, ele, Foucault, valorizou suficientemente e mostrou sua perfeita informação, no sentido muito especial do ponto-chave que constitui esse retorno a Freud, em relação a tudo que se refere atualmente a esse deslizamento, a esse deslocamento, essa profunda revisão da função do autor da literatura especialmente, e daquilo que dá, em suma, esse círculo que uma função crítica, da qual não há espaço para nos surpreendermos, e que, de resto, leva consigo, por atraso, por relação a tudo que se faz, que em outros tempos uma função crítica tenha julgado poder separar desse termo bizarro, e certamente nenhum daqueles que são seus elementos de ponta assume, porém dos quais nos encontramos afetados como por uma bizarra etiqueta que teria sido colada nas nossas costas sem a nossa confissão. Estruturalismo. Ora, na palestra de Foucault, há 2 grandes autores aos quais se retorna. Não se retorna apenas a Freud, retorna-se também a Marx. E é sempre bom destacar que Foucault não propõe um retorno a um sujeito deveras existente, mas a uma função. Porque as expressões que Foucault utiliza de modo sistemático ao longo do texto são 3. Função autor, função, entre aspas, autor, e função hífen autor. Ou seja, que a função é uma variável. Existe algo não variável, ou seja, um discurso, que se relaciona com a variabilidade que ele entrega a seu agente específico, seja o amo, a universidade, a histérica ou o analista, e esses 4 discursos de Lacan seriam os nomes de autor para Foucault. E captou, aliás, muito agudamente a variabilidade que lhe empresta um discurso ou a um texto, a relação que ele mantém com seu autor. Daí que Foucault invente a função autor. Ou seja, cabe então uma outra pergunta: como caracterizar essa função autor? Ela não é apenas um elemento em um discurso. A função autor desempenha uma função em relação aos outros discursos.
Ela garante uma função classificatória, permite agrupar um certo número de textos, permite excluir outros. Ela relaciona os textos entre si, caracteriza um certo modo de ser do discurso, que deixa de ser uma palavra cotidiana, indiferente, uma palavra que vai, que boia, que passa, uma palavra que pode se consumir imediatamente, que se trata de uma palavra que deve ser recebida de um certo modo e que deve, numa cultura dada, receber um certo status. São palavras de Foucault, justamente nessa conferência. Enquanto isso, a função do autor é uma propriedade que pode ter ou pode não ter os discursos, é uma característica do modo de existência, do modo de circulação, do modo de funcionamento de certos discursos no interior de uma sociedade. Ou seja, reparem que há situações em que o nome do autor não coincide necessariamente com a função autor. Gustavo citou agora há pouco o texto do Éric Laurent, quando ele recebe, em 2019, o doutorado honoris causa na Universidade de Córdoba, na Argentina. Ele reconhece entre seus antecessores Germán Garcia, com quem admite ter tido uma relação peculiar. Isso leva Laurent a perguntar se o fato de ser, daí em diante, um doutor, torna ele, finalmente, um autor. Garcia foi um ativo participante na revista Literal, no início dos anos 70, em Buenos Aires, que, além de se caracterizar por um uso combativo da psicanálise lacaniana como uma nova retórica, se singularizava porque suas matérias, entre as quais um soneto e um texto sobre o barroco, da autoria de Lacan, os textos que saíam na Literal não tinham assinatura. Ou seja, que Literal levou às últimas consequências a pergunta de Beckett, de Samuel Beckett, que Foucault, aliás, lança novamente na sua conferência. Que importa quem fala? A experiência desse grupo nos mostra que pode haver entre os discursos e as pessoas um certo movimento, uma certa variabilidade, a partir das quais se verificam determinados efeitos. A questão não era nova em Foucault. Já em 1962, Foucault prefacia um livro, Rousseau juge de Jean-Jacques, e no prefácio a esse livro lemos o seguinte: de 1767 a 1770, na época em que concluía as Confissões, Rousseau se fazia chamar de Jean-Joseph Renou. Quando ele redigiu os Diálogos, ele abandonou o pseudônimo e assinava novamente com seu nome. Ora, esse Jean-Jacques Rousseau, que em sua unidade concreta está ausente dos diálogos, ou melhor, através deles e por eles, talvez se encontre dissociado. A discussão põe em jogo um francês anônimo, representativo dos que roubaram de Rousseau seu nome. Diante dele, um certo Rousseau, que sem outra determinação concreta, além de sua honestidade, leva o nome de Rousseau real, arrebatado pelo público, e ele conhece precisamente o que é de Rousseau, suas obras. Enfim, uma terceira, mas constante presença, aquele que não se designa mais senão por Jean-Jacques, com uma familiaridade arrogante, como se ele não tivesse mais direito ao nome próprio, que o individualiza, mas apenas a singularidade de seu primeiro nome. Porém, esse Jean-Jacques não é nem mesmo dado na unidade a qual tem direito. Há um Jean-Jacques para Rousseau, que é o autor dos livros, e um outro para o francês, que é o autor dos crimes. Mas como o autor dos crimes não pode ser o dos livros, que só tem como propósito interessar os corações na virtude, o Jean-Jacques para Rousseau cessará de ser o autor dos livros para ser somente o criminoso da opinião. E Rousseau
negando que Jean-Jacques tenha escrito seus livros, afirmará que ele não passa de um falsário. Inversamente, o Jean-Jacques para o francês, se ele cometeu todos os crimes que conhecemos, não pode dar pretensas lições de moral, a não ser escondendo nelas um veneno secreto. Esses livros são, portanto, diferentes do que parecem, e sua verdade não está no que dizem, ela se manifesta somente deslocada nesses textos que Jean-Jacques não assina, mas que as pessoas avisadas têm razão de lhe atribuir. O autor dos crimes torna-se, então, o autor dos livros criminosos. E através desses 4 personagens que, progressivamente, o Jean-Jacques Rousseau real é delimitado. Aí, diríamos, uma distância, portanto, bem conhecida, entre quem escreve o seu escrito. Porém, Foucault chama atenção para a cisão que se verifica entre um discurso e suas condições de possibilidade. Esse interesse pela questão vai retornar em 1968, alguns meses antes da conferência que eu citava no início, em resposta ao círculo epistemológico da École Normale Supérieure. Um círculo formado por discípulos de Lacan, discípulos de Althusser, são as promoções de 58 a 64. Eu vou citar alguns nomes, vários deles vocês conhecem: Alain Badiou, Alain Gros-Richard, Jacques-Alain Miller, Jean-Claude Milner, François Regnault, o recentemente falecido Jacques Louverès, Thomas Herbert, que era o pseudônimo de Michel Pecheux, depois tornado famoso teórico da análise do discurso, Patrick Orchard, Jean Mathieu, Jean Mosconi, Jacques Nassif, Bernard Poitras, Michel Thor, Jean-Marie Villégier e apenas 2 mulheres, Judith Miller e Luce Irigaray. Nos Cahiers pour l'analyse, para se ter uma ideia, Alain Badiou desenvolve em um ensaio intitulado Marque et Manque à propos do zéro, é um ensaio de 1967, uma série de considerações a respeito desse conceito e, para tanto, se pergunta o que vocês têm aí. Vai dizer, se o movimento nominal, a compulsão repetitiva, que se projeta, onde se projeta a impotência de julgar ter o patronímico usual do verdadeiro, não é, por acaso, a marca mesma, na sequência ligada de proposições, daquilo que não é, senão a falta sobre a qual se desliza sem resistência nem sucesso. Quer dizer que Badiou está aqui sinalizando um duplo processo: salvação da verdade e convocação, assim como marca da falta, marque du manque. E a essas questões, tanto a salvação da verdade quanto o resgate da marca da falta, dedicaria Alain Badiou boa parte de sua obra. Vocês sabem que para Badiou o ser é múltiplo de múltiplos e o zero, o vazio matemático, não é uma simples falta de alguma coisa. Badiou identifica o vazio com o nome próprio do ser, porque ele é inconsciente e múltiplo. O zero, ou conjunto vazio, é um conjunto ao qual não pertence nenhum elemento. Em resposta a essas inquisições que lhe coloca este grupo que eu acabo de nomear, de descrever, Foucault responde o seguinte. Estão vendo, né? Estão me acompanhando? Sim, Raul. Tá. Pode ir. Então, Foucault, então, na resposta, nos diz: quanto à obra,
os problemas que levanta são ainda mais difíceis. Aparentemente, trata-se da soma dos textos que podem ser denotados pelo signo de um nome próprio. Ora, essa denotação, mesmo se deixam de lado os problemas da atribuição, não é uma função homogênea. Um nome de autor não denota da mesma forma um texto que ele próprio publicou sob seu nome, um outro que publicou sob pseudônimo, um outro que se teria encontrado depois de sua morte em estado de esboço, ainda um outro que não passa de um rascunho, uma caderneta de notas, um papel. A constituição de uma obra completa, ou de um opus, supõe um certo número de escolhas teóricas que não é fácil nem justificar, nem mesmo formular. Basta adicionar aos textos publicados pelo autor os que ele projetava enviar para impressão e que permaneceram inacabados antes da morte. É válido isso? É preciso também integrar tudo que é rascunho, desejo inicial, correções, rasuras das obras. É preciso adicionar os esquemas abandonados. E que estatuto dar às cartas, às notas, às conversações relacionadas, aos propósitos transcritos pelos auditores, enfim, essa imensa multidão de traços verbais que o indivíduo deixa em torno de si no momento de sua morte, que falam em um entrecruzamento indefinido de tantas linguagens diferentes e demandarão séculos, milênios talvez, antes de se apagarem. Em qualquer caso, a denotação de um texto pelo nome Mallarmé, sem dúvida, não é do mesmo tipo se trata de temas ingleses, das traduções de Edgar Poe, dos poemas ou das respostas a pesquisas. Da mesma maneira, não é a mesma relação que existe entre o nome de Nietzsche, de um lado, e, de outro lado, as autobiografias de juventude, as dissertações escolares, os artigos filológicos, Zaratustra, Ecce Homo, as cartas, os últimos cartões postais assinados por Dionisos, o Kaiser Nietzsche, as inumeráveis cadernetas em que se emaranhavam as notas de lavanderia e os projetos e aforismos. Ou seja, apenas uma unidade. Em poucas palavras, podemos atribuir a obra de um autor, que é a sua função de expressão. A função autor, um zero, a rigor, conota, assim, uma expansão, quando não uma disseminação, que uma análise arqueológica só confirma. Sabemos que o termo autor provém do verbo latino augeo. E, embora seja um lugar comum associar o verbo augeo à ideia de aumentar, o linguista Benveniste estabeleceu, porém, uma constelação de 5 traços. Augeo como augmen, auctus, auctor como auctoritas, uma auctoritas que diz autoro, vai dizer autorizo, augur como augurium, Augustus, que vira, aliás, um nome próprio, e auxilium, que é associado ao verbo auxilior, e daí o adjetivo auxiliares. Vamos ao verbo augeo. Como verbo augeo significa fazer crescer, aumentar, acrescentar, elevar, apoiar, fomentar, intensificar. Se o tomamos como reflexivo, expandir-se, que é um sentido presente no adjetivo activus. Se expandir a si próprio. O activus é aquilo que se aumenta a si próprio. Augur, auctoritas, auctio e auxílios, todas palavras derivadas do verbo augeo, tem, contudo, algumas conotações específicas. Augur, por exemplo, é um sacerdote augusto, vai dizer,
de condição elevada. É membro de um colegiado, é submetido a regras que pressagia o andamento, a expansão dos negócios. Em lituano e até o dia de hoje, aukštas significa elevado, alto. De augere provém também o adjetivo augusto, que é aquilo consagrado pelos augures. A fecundidade desse conceito acabou nomeando um mês do verão. Se Júlio César se atribuiu, bom, a gente que se atribuiu medalhas de mérito científico hoje, né? Bom, Júlio César fez a mesma coisa alguns milênios antes. Ele se dedicou um mês e escolheu um mês prolífico, um mês produtivo, o mês de julho, o mês de alto verão. Mas Augusto não quis ser menos, então escolheu o mês seguinte, que ainda é um mês de calor, e, portanto, o mês que segue a julho se chama Augustus, daí o nosso agosto. Augúrio é um presságio, mas é um presságio em sentido muito mais amplo, em sentido positivo, um presságio positivo. Porque se o presságio fosse negativo, aí seria um agouro. Porque o auspício, que é uma palavra arcaica em latim, o auspício estava apenas referido às aves. O auspex era aquele que conseguia vaticinar, ter uma dimensão do futuro a partir do voo das aves. Ou seja, que auspício é, de alguma maneira, mágico, e augúrio já é um conceito técnico, moderno, digamos assim. E daí, do fato de ser moderno e técnico, como augúrio é vaticinar, predizer, portanto, como conota início de um empreendimento, daí veio o verbo inauguro, ou seja, que em toda inauguração está essa ideia de um empreendimento que se lança, que se abre, que se expande. Já a palavra auctor, da qual deriva autor, auctor era aquele que no Senado romano proferia a primeira sentença. Auctor gentes era o fundador de uma etnia, de um ancestral, era um criador de linhagem. A palavra sempre conota autoridade. Auctor comitiorum, uma expressão que se encontra em Cícero, era a autoridade que preside um comício e, portanto, funciona como um modelo a ser copiado. Catu omnium virtutem auctor, diz Cícero, com o qual está dizendo que Catão é um modelo de todas as virtudes. Ou seja, está dizendo que é um paradigma, está dizendo que é um conjunto vazio em si próprio. Não tem conteúdo para além do fato de ser um paradigma. No direito, auctor é um fiador, o fiador de um contrato. E como o leilão se diz em latim auctio, palavra que ainda perdura hoje em inglês, o termo autor acabou conotando sempre o sentido de vendedor. Aquele que solta em oposição ao emptor, que é o possuidor, portanto, o que toma. Daí o empty, do inglês. Do sentido de vendedor é que deriva auctoritas. Ou seja, aquele que vende alguma coisa porque, no fundo, a possui. Não deixa de ser inquietante, contudo, que haja em augio, no verbo augio, uma raiz indo-europeia, indo-iraniana, que significa força, potência. Isso leva a pensar que o sentido de augio como aumentar é um sentido que era válido apenas no período clássico.
mas que não existia na origem do latim. Nos primórdios, diria, não se trata de aumentar o já existente, mas de fazer crescer aquilo que não existe ainda, portanto, de criar. Algo, portanto, é um conceito encavalgado tanto à esfera do direito quanto à esfera da religião. Uma intervenção no campo da arte, muito posterior, de Marcel Duchamp, é claramente uma profanação de ambas as esferas, a da religião e a do direito. Na época das primeiras conferências freudianas sobre a psicanálise, Duchamp realiza um ready-made cujo original está no Museu da Filadélfia e que recebeu seu nome, Pente, em 1916, um ano depois de Duchamp ter concebido um plano para classificar os pentes pelo número dos seus dentes. Ele achava que o pente poderia ser usado como um controle proporcional de outro objeto também formado de elementos menores, e assim poderia investigar a possibilidade de uma projeção geométrica do pente no espaço. E o título dessa obra, Reco Reco, anuncia este semi-ready-made de 1916, chamado Com Barulho Secreto. Eu vou me deter nesse ready-made. Para Duchamp, esse ready-made ilustrava à perfeição a beleza de diferença. Diz muito mais tarde que durante 48 anos, esse ready-made manteve as características do autêntico ready-made. Não tinha beleza, não tinha saudade, e não havia nele nada de estético a rigor. Porém, reparem que na lombada do pente, ele escreve uma frase. Espero que se veja. Copie a frase. 3 ou 4 gouttes d'auteur n'ont rien à faire avec la sauvagerie. Ou seja, 3 ou 4 gotas de altura, que em francês é homófono de autor. Ou seja, que podemos entender a frase como 3 ou 4 gotas de altura ou 3 ou 4 gotas de autor, nada tem a ver com o selvagem. Um dos grandes críticos de Duchamp, Arturo Schwartz, colecionador, foi o maior colecionador de obras do Duchamp. Schwartz diz que as partes integrantes da inscrição não têm nenhuma relação entre si. Eu discordo. As 3 ou 4 gotas podem ser aturdidamente ouvidas como 3 ou 4 gotas de odor, numa referência talvez à terebentina usada como diluente na pintura, com o qual Duchamp está virando as costas a essa forma antiga de criar, pintar com óleo numa tela, adotar a perspectiva, adotar a mimese, a representação, a reprodução, está criando a arte conceitual. Ele nos diz que com a pintura ele já não tem nenhum affaire, e é por isto que o pente, sendo metálico, instala l'impossibilité du fer, ou seja, a impossibilidade do ferro ou a impossibilidade do fazer. São homófonos.
Muitas interpretações já foram propostas para esse pente, a maioria delas com conotações sexuais. Pentear os pelos púbicos, acariciar o falo, mas poucas vezes se observa que, em todo caso, o próprio objeto conserva a indecidibilidade, porque o nome do ready-made, peigne, pente, também pode ser ouvido como imperativo do verbo pintar. Peigne, com sinal exclamativo, se vocês preferirem, significa pinte, não apenas pente, como substantivo, pinte. Ou seja, que o descritivo, um pente, acaba se tornando coercitivo, pinte. E, além do mais, essa passagem do descritivo ao coercitivo implica a passagem ao normativo, ao normal e a normal, a norma macho. Essa norma macho de que Lacan fala em O Aturgito. Conste, por último, que esse mesmo ready-made do pente aparece reproduzido na revista Transition, onde Joyce vinha publicando sua Work in Progress, o Finnegan's Wake, que, como vocês sabem melhor do que eu, foi decisiva para o último Lacan. Além de Duchamp, eu gostaria de evocar aqui, mesmo que rapidamente, uma observação que Michel Foucault faz em 1963 em 2 emissões de rádio. A primeira se chama O Silêncio dos Loucos, a segunda, A Linguagem como Loucura. São intervenções que visam dar conta não só da grande estrangeira, título com o qual esses textos seriam finalmente editados, postumamente, não faz muito tempo, ou seja, a literatura não contemporânea que precipita o nosso mundo contemporâneo, mas também, digamos, a atração de Foucault por aqueles grandes temas da filosofia que permaneciam meio laterais, meio marginais ao coração do pensamento filosófico. Nessas 2 emissões de 63, Foucault aborda Dom Quixote e nos diz, no primeiro programa, o trágico de Dom Quixote não habita a loucura mesma da personagem, não é a força profunda de sua linguagem. Em Dom Quixote, o trágico situa-se no pequeno espaço vazio, a distância às vezes imperceptível que permite não apenas aos leitores, mas também às outras personagens, a Sancho, e, em última análise, ao próprio Dom Quixote, ter consciência dessa loucura. Todo o final de Dom Quixote prova uma coisa. Agora, a loucura e a consciência da loucura são como a vida e a morte. Uma mata a outra. A sabedoria bem pode falar da loucura, porém, vai falar dela como de um cadáver. A loucura, por sua vez, frente à outra, vai ficar muda, puro objeto para um olhar divertido. E durante toda a época clássica, os loucos vão fazer parte de uma paisagem social pitoresca, que serve, quando muito, para reativar uma inquietude cética. Afinal de contas, eu mesmo poderia estar louco, porém não sei nada a esse respeito, porque a loucura é inconsciente. E, estando todos os outros loucos, eu não tenho um ponto de referência para saber se eu estou ou não louco. Em lugar comum da crítica dizer que Cervantes escreveu o marco inaugural do romance ocidental. Boa parte da bibliografia de Cervantes foca
o Dom Quixote como uma paródia dos livros de cavalaria. Porém, pesquisas mais recentes, já neste século XXI, nos informam que o Quixote, na verdade, sequestra um outro texto, o Relato do Peregrino, que é a autobiografia de Inácio de Loyola, né, o fundador da ordem, cujos exercícios espirituais são a base, lembremos, para o conceito de biografema de Roland Barthes. E Cervantes, então, primeiro, sequestrando o Relato do Peregrino, teria substituído esse texto por uma outra biografia, escrita e manipulada por um jesuíta, Pedro de Ribadaneira. Essa seria a originalíssima e revolucionária forma utilizada por Cervantes para denunciar tudo aquilo referido à autoria. O disfarce é dizer que o relato não é uma experiência pessoal, mas a tradução de um manuscrito confiado ao narrador por um tal Cide Hamete Benengeli. Ora, Hamete deve ser uma hispanização de Hamad, que é homófono de amado. E Benengeli foi interpretado já no início do século XIX pelo arabista José Antônio Conde como filho de servo, uma tradução de uma palavra em árabe que, traduzida, significa filho de servo, ou seja, Cervantes. O manuscrito teria sido encontrado no Alcaná de Toledo, que era um centro multirracial da cidade, o que mostra um curioso paralelismo com outro texto, com o Parsifal de von Aschenbach, que é um texto do 1200, alguns o datam de 1170, outros tardiamente 1220. É também um romance, também baseado em um manuscrito, também achado em Toledo, e escrito por um sábio árabe-judaico chamado Flegetanes. E nesse manuscrito se narra a história do grau, do cálice sagrado. A linha de fuga, digamos, desses manuscritos achados em Toledo, no mercado, na feira, etc., etc., seria um filme de Silberberg, Parsifal, um filme de 1982, cuja encenação respeita ipsis literis a ópera de Wagner, mas a encenação se dá numa imensa, quilométrica, descomunal máscara mortuória de Wagner, que só percebemos quando termina o filme e quando a câmera se levanta e se agregam as partes do decorado e entendemos que aquilo que julgávamos serem pedras, rochas, etc., etc., são a máscara quilométrica mortuária de Wagner. O procedimento se repete com outro texto, também famoso, o manuscrito encontrado em Saragoça, de um escritor polonês, Jan Potocki. Potocki viveu no século XVIII, morreu em 1815. Potocki escreveu o texto em francês, ele era anglófono, era um conde francófono. Mas esse texto do século XVIII só foi descoberto na França, meio por acaso, no século XX. Em 1958, se descobre, através de uma tradução polonesa, que existia uma tradução prévia francesa de 1815, e Roger Caillois, íntimo amigo de Lacan, procede à edição do manuscrito encontrado em Saragoça. Caillois opta por um critério interessante. Ele recusa uma norma característica da filologia. A filologia, ao editar um texto, sempre manda transcrever a última versão em vida do autor. Vai dizer que se 5 minutos antes de morrer
o autor riscou uma palavra, modificou uma outra. É isso que conta. A última versão em vida do autor. Kaiowá disse, não é assim que eu vou editar o texto, porque ele julgava a parte do manuscrito publicada em 1814, com o título de História de Rebeca, como uma obra excepcional, não apenas na literatura fantástica, mas no conjunto das obras que representam uma sorte de ensino enciclopédico de toda a cultura num momento dado da evolução. E diz mais: o texto antecipa determinadas derivas do mundo contemporâneo, porque é nele a repetição de um acontecimento e dos episódios que vão se juntando a outros na maneira de um encaixe. Ils sont boato. Quer dizer que cada relato se encaixa no seguinte como se fosse um puzzle, um enigma, um jogo de adivinhas. Ou seja, que os narradores são completamente desnaturalizados, não considerados mais como sucessivos e sim como simultâneos, ou seja, que prevalece o narrador a posteriori, vale dizer, o próprio Kaiowá, editor do manuscrito 150 anos depois. E enfatizo que Kaiowá, além da sintonia que tinha com Lacan, se reconhecia também em sintonia com Foucault, como ele diz numa carta de 25 de maio de 73, a Foucault, talvez pela nossa comum extração dumeziliana. Vai dizer, ambos foram discípulos de Georges Dumézil. Esta ideia me interessa particularmente de que cada relato se oferece como parcela de um puzzle, se reaviva com um texto em relação ao qual Kaiowá tem uma grande relevância, que é o famoso conto de Borges, Permenar, autor do Quixote, um conto de 1939, que é ponto de partida, inclusive, para toda a teoria da hipertextualização na França, a partir dos trabalhos de Gérard Genette. Não quero me afastar demais. Quero voltar à etimologia de Augere, como passamos de Augere para Agere, como passamos de autor para ator. O português ator, que desde o século XIII significa o que demanda ou acusa, ainda no direito hoje se usa com esse sentido, ator, o ator de uma ação. A palavra em português ator passa a equivaler desde o século XVIII ao comediante, conceito que não necessariamente vemos em outras línguas europeias. Para dizer a mesma coisa, o grego diz prosopon, ou hipócrites. O latim usa persona, actor ou istrio. O italiano prefere attore, cômico ou máscara. O francês tem acteur, mas pouco se usa. Normalmente se usa personnage ou comédien. Ou seja, que desde os antigos, desde Homero, prosopon, o ator, é aquele que se enfrenta ao olhar pro
prosopon. Prosopon é aquele que enfrenta o olhar. O ator seria aquele que enfrenta o rosto humano, a fachada de um sujeito. E daí deriva o conceito de máscara teatral, já teorizada por Aristóteles na Poética, usada como personagem num drama, prosopatodramatos, que, inclusive, passa a nomear textos narrativos. Falamos de personagens em romances, novelas, contos. Durante o Barroco, se introduz no teatro uma diferenciação entre quem age, o ator, que é um ator imaginário, concebido por um autor, e o ator dramático, o que os ingleses chamariam de thespian, aquele que monta o drama no sentido de peça teatral concebida por um autor de acordo com as regras da arte. É uma definição da época de Shakespeare. O thespian dos ingleses é que depois vai derivar na máscara da comédia dell'arte, em que não há personagens que tenham identificações subjetivas, individuais, o que há são protótipos. São como bonecos, são como máscaras de uma espécie de imenso jogo coletivo. Ou seja, que aos poucos o autor de um texto e o ator que o interpreta vão se confundindo. Se confundem apenas no momento da representação. E eles desaparecem assim que a representação se conclui. Molière, Shakespeare estudaram esse fenômeno com afinco, embora a confusão entre ator e autor permaneça. E ao longo do tempo irá se tornar um conjunto vazio, uma forma vazia. Mas em meados do século XVIII, Carlo Goldoni, o famoso autor de comédias italianas, no prefácio das suas comédias, ainda recrimina, são palavras dele, aos mercenari comici porque alteram e modificam os textos recitandoli all'improvviso, ou seja, que começa a reivindicar um exercício de propriedade sobre o texto. Não podem mais os cômicos improvisar a partir do texto que o autor fixou. Vejam que esta ideia de que haveria um texto fixo e umas variáveis que proliferam esse texto vai se tornar uma questão central da estética do século XX. Pensemos no rendimento que isso tem no teatro de Brecht, constantemente separando os mecanismos de identificação com a personagem, quebrando essa ideia da identificação e, portanto, da descarga, digamos, mas também em artistas de massa e mais recentes. Penso em Woody Allen, em que a função autor-ator discute constantemente essas fronteiras escorregadias. De todos os filmes de Woody Allen, talvez Zelig seja o mais característico. E vejam que na própria tradição brasileira, esta confusão entre autor e ator é central. Resgato, então, para concluir, a dedicatória que Mário de Andrade escreve para o seu primeiro livro de poesia, Paulicéia Desvairada.
A dedicatória, assinada por Mário de Andrade, está dirigida a Mário de Andrade. Vai dizer, está dirigida a o mestre querido. Nas muitas horas breves que me fizestes de ganhar a vosso lado, dizíeis da vossa confiança pela arte livre e sincera. Não de mim, mas de vossa experiência recebi a coragem da minha verdade e o orgulho do meu ideal. Permitir-me que ora vos oferto este livro que de vós me veio. Prover a Deus, nunca vos perturbe a dúvida feroz de Adranociste. Mas não sei, mestre, se me perdoareis a distância mediada entre esses poemas e vossas altíssimas lições. Recebei no vosso perdão o esforço do escolhido por vós para o único discípulo, daquele que neste momento de martírio muito, a medo ainda vos chama o seu guia, o seu mestre, o seu senhor. Ou seja, que retorna, enfim, a observação de Lacan ouvindo Foucault falar. O ato, a performance do ator, c'est qu'il se méconnaît lui-même, se desconhece a si mesmo. A grande contribuição da psicanálise à cultura consiste em desativar a identificação com o ideal que, em nome do amor, conduz à segregação. Talvez a inadequação entre o nome e a causa impõe, assim, a metáfora como via de cobrir o vazio. É isso que eu queria lhes trazer. Raul, muito bom. Fantástico, Raul. Raul, se você quiser pausar aí o Muito bem, compartilhamento Querendo sair do para a gente ver mais assim, as pessoas. sharing, mas a minha máquina não quer obedecer. Stop share. Pronto. Pronto, agora sim. Voltei ao Cinemascope. Gente, olha, sempre tem esse efeito, né, Raul, que a tua fala ela produz assim esse impacto, né? Eu estou vendo aqui a Jussara, estou lembrando aí das aulas que a gente ia, né, Jussara, nos últimos tempos aí antes da Covid, com o Raul, e sempre esse arco aí que você faz, né? Essa montagem, esse texto montagem, né? Que você vai em vários âmbitos. Agora, assim, para já colocar uma questão, não é nem uma questão, é um comentário que eu achei bem interessante, esse texto do Foucault sobre Rousseau, Jean-Jacques, o Juge, né? O juiz, né? Que eu achei bem interessante essa coisa que ele faz entre o autor dos crimes e o autor dos livros, né? Porque isso me remete à pesquisa que eu fiz, né, com você do doutorado sobre o Ricardo Lísias, em que justamente eu acho que ele vai nesse ponto, né, do autor do crime e do autor dos livros e a confusão, de alguma maneira, que se faz no contemporâneo, né, entre uma coisa e outra, né? Ele brinca, ele joga um pouco com isso, né? E eu acho que de alguma maneira você na sua fala de hoje também fez uma espécie de jogo aí nesse finalzinho aí retomar essa ideia que eu acho uma ideia muito potente, né? De tomar a metáfora como uma saída, né? Uma espécie aí de saída, digamos, para o que estamos vivendo, né? Eu acho, não só para uma questão da psicanálise, mas eu acho que para uma questão política cultural, acho, né? Eu acho que essa questão dessa aposta que você faz, eu acho que é muito potente. Mas, enfim, agora abra a conversação e quem quiser falar, vai no Reações e levantar a mão para a gente conversar aí com o Raul e temos aí um tempo ainda bastante longo aí para a gente conversar. A Grazi já levantou a mão. Vai lá, Graziela.
Raul, que fantástico, que delicioso ir acompanhando toda essa sua erudição misturada com esse suspense que vai mantendo a gente atento e criativo ao mesmo tempo. Fantástico, muito obrigada mesmo. Delicioso ver o jogo das palavras que você vai construindo a partir do Augusto e Ageu e coisas que eu nunca tinha nem dado conta, né? Inauguração, achei que isso é de uma preciosidade imensa. E bem, a gente está aqui num grupo, num núcleo de psicanálise e literatura, e porque todos nós, obviamente, temos a nossa paixão dividida, né? Entre muitas coisas, mas entre a psicanálise e a literatura. Mas a gente sempre faz um certo esforço, ainda que isso não seja um esforço, para pensar alguma coisa na clínica também. E esse ano a gente veio construindo aqui no núcleo, né, a partir dessa pergunta, o que é o autor, e a gente vai pensando na literatura, mas também vai pensando alguma coisa do que se passa nas análises, no que se produz nas análises. E é um tema que eu mesmo estou pesquisando, num cartel também sobre esse tema que estou fazendo, sobre essa disjunção que no final você faz, que me parece muito preciosa, entre autor e ator. Uhum. Eu elaboro uma questão sobre o que se passa numa psicanálise, numa análise. Quando a gente entra numa análise, eu usei a ideia de pensar na palavra personagem, não pensei como ator, ainda que você mesmo colocou isso como uma possibilidade de pensar no mesmo sentido, mas a gente entra como um personagem, contando as cenas, os acontecimentos, né? Se falando como um personagem. E uma análise se trata de ir depurando esse lugar do personagem até que se esvazie o personagem para poder fazer aparecer a função de autor, né? Que não está mais capturado por um significante, esse, como você disse no final, que tampona, né? Mas que está capturado, como o seu título diz tão lindamente, por essa função de autor, né? Como que um nome que é um significante, né? Para o vazio. Então, não sei se isso para você faz sentido, essa amarração lógica, né? Que faço em relação à psicanálise, o que você apresenta. Muito obrigada mesmo. É como se o paciente que entra saísse de uma retórica do século XIX, né? De uma comédia burguesa, do teatro naturalista. E a análise consistisse justamente em desconstruir toda essa armação, né? O papel, né? A personagem, a máscara que um conjunto de fatores foi construindo nele, né? Sim, sem sombra de dúvida. Agora, isto é um desafio que talvez na análise tenha efeitos mais contundentes e materiais e resgatáveis de imediato do que em outras ciências humanas. Recentemente eu participei de um debate, me convidaram para um debate sobre como se faz teoria na América Latina, na Universidade de Buenos Aires, na Faculdade de Filosofia e Letras. E participou comigo uma professora da Universidade da Califórnia, de Berkeley, muito pautada por digamos, uma visão de cunho mais historicista, tradição hegeliano-marxista. E para surpresa, eu diria, se não espanto, de boa parte dos ouvintes, eu não trabalhei não quis, deliberei não trabalhar com nenhum autor consagrado, vai dizer, não quis armar alguma reflexão sobre a obra de X ou Y, que é a maneira com que se costuma trabalhar nas artes plásticas, na literatura, vai dizer,
falamos do século de Picasso ou falamos do realismo de Balzac, e a partir desses nomes, Picasso, Balzac, ou quem for, armamos uma lógica, uma estética, um projeto, o que for. Vai dizer que armamos uma concatenação dos tempos obedecendo a um telos, a uma destinação, a um para-além, né? E dividimos esse tempo em períodos, em escolas artísticas, literárias, poéticas, que são sempre sucessivas, uma vez que são ultrapassadas, elas nunca retornam, e se retornam, retornam como um resíduo que deveria ser expelido, esquecido, rasurado, obliterado, etc., etc. E eu resolvi trabalhar com um texto para todos os efeitos anônimo. É um texto que está assinado, tem um nome, ninguém conseguiu identificar quem é esse nome, porque ele não reaparece assinando outros textos. Diz esse nome ser integrante de uma academia do idioma que nunca existiu, e faz uma série de definições absolutamente disparatadas, que, no momento em que aquilo foi publicado, 1918, visava um efeito cômico, de divertimento, porque isso é publicado numa revista, uma revista luxuosa, que atendia um público burguês, etc., etc. Os sociólogos de orientação materialista histórica, marxista, mas as abordagens dos anos 60, 70, teriam privilegiado e privilegiaram, de fato, o caráter da revista, o caráter luxuoso, as ilustrações, quem participava nela, por onde ela circulava, quem lia, que paradigmas de beleza, de comportamento, de arquitetura, ou seja lá o que for, de etiqueta, essas revistas impunham. E, obviamente, nem se detinham nesse texto, considerado menor por ser cômico e muito menor por não estar assinado por um grande nome. E eu lia esse texto, arrancando dele o efeito anacrônico de permitir o augúrio, né? Ou seja, a previsão do que seria a estética que nos permite sair do realismo, sair da dialética e sair da estrutura. Então, não era raro encontrar nesse texto efeitos concomitantes com os de alguns escritores de agora, digamos, dos anos 80, 90, deste século. Com o qual veja que, na verdade, eu estava propondo uma leitura à turgita, que se desinteressava por completo da autoria, não me interessava saber quem era esse Kanhamaki que assinava esses textos, não me interessava saber se essa academia do idioma era uma sátira a uma academia da língua, da linguagem, da língua correta, ou seja lá o que for realmente existente. O que me interessava era amarrar isto com uma metáfora só a posteriori, que ninguém em 18 teria condições de conhecer, porque, na verdade, ela só se torna conhecida em 2000 e tanto. Agora, isto, no campo das artes, no campo da literatura, ainda é uma questão muito resistida, porque prevalece a questão hermenêutica, a questão da verdade, de você poder dizer que tal autor pertence a tal século, está inscrito em tal escola estética, etc., etc., etc. Ou seja, ainda continuamos com a comédia naturalista do século XIX. Gustavo, só para responder alguma coisa sobre isso, hein, Raul? É preciso se deslocar pelo menos um pouquinho da neurose
para poder consentir com essa pergunta, que importa quem fala, né? É preciso sair um pouco desse campo de sustentar o grande outro, né? Então, o que importa quem fala? Não importa quem fala, importa o que, né? A obra, né? Então, os efeitos que isso gera, né? O que o produz. efeito, isso. É preciso ceder da neurose para isso, né? É isso. Eneida, levantou a mão. Então, Raul, eu te agradeço muitíssimo também a sua fala, né? Eu acho que você está sempre rondando aqui a escola, a psicanálise, e eu acho isso muito legal, assim, de poder escutar a sua fala, que vem da literatura, e essa intersecção que faz com a psicanálise, né? E, como a Graziella falou, a gente acaba fazendo essa intersecção a partir das questões próprias, né? E, para mim, como todo mundo aqui já sabe, uma questão que me toca muito nessa questão, com relação à autoria, é sobre a leitura, né? Tem uma entrevista que o psicanalista François Ansermet faz com o Jacques Lamillard, e ele cita, numa parte da entrevista, ele citando Blanchot, mas ele vai além, né? Mas ele fala dessa coisa do autor como ator, que também foi o que a Graziella destacou na tua fala, né? E uma coisa que me chamou a atenção é que ele fala da questão do ator como uma efemeridade, como isso que nasce e morre, né? Uhum. Como seria o ato, né? Ele até vai falar do autor como ato, né? E em psicanálise a gente tem tão famoso conceito de ato analítico, né? Que a gente trabalhou também muito aqui no núcleo. E eu fiquei pensando, né, sobre a questão do autor, do ato e do leitor, né? Se a gente pode considerar, porque ali Blanchot fala ali do autor como ator, né? E como um ato. E o leitor também, a gente poderia pensar que haveria algo de um ato na leitura, porque a leitura é um conceito, é um termo muito trabalhado em psicanálise para fazer uma contraposição à interpretação, né? Na leitura, a gente vai trabalhar a questão do ler o sem sentido, e da interpretação, a leitura da decifração da cifração do inconsciente, né? Uhum. Então, eu queria, não sei se eu estou me embolando muito aqui, mas eu queria te pedir assim, para falar um pouco dessa intersecção aí do autor com o leitor, né? O que você... E o que isso remeteria à questão do ato? Se daria para fazer essa remissão aí, a questão do ato. Entendeu? Sim, perfeitamente. Se eu analiso do ponto de vista da estética, eu te diria que no século XX, a partir das vanguardas, fica cada vez mais claro que arte não é o que se narra, o epos, que se transforma em opus, e sim como se narra. O definitivo, o decisivo, é como se narra, vai dizer, como se encaixam as partes. Até o século XIX, a questão era o epos, a façanha. Quem faz o quê, quem procura o quê, quem consegue ou se frustra diante da impossibilidade de alcançar o quê, né? Bom, esse tipo de concepção da arte, as vanguardas sepultam, retiram do plano. E cada vez mais desmaterializam o objeto chamado obra de arte. De tal modo que até poderíamos chegar a pensar que das vanguardas em diante, do que se trata é sair do opus. A obra de arte deixa de ser alguma coisa de acabada, porque a ideia do acabado ainda preserva a noção de religião. E as vanguardas minam a ideia
de religião contagiando a arte. Então, esta profanação, esta dessacralização que as vanguardas nos propõem, acabam deixando a experiência em carne viva. Mas como não se pode viver em carne viva, as vanguardas, na verdade, elaboram uma forma portátil de portar essa experiência mais adiante. Então, eu diria que, em última análise, isso transforma duas coisas. Transforma a própria obra, que já não obedece mais a uma moldura, a um enquadramento, a um recorte de perspectiva, de representação, de mimese, que muitas vezes vai apostar no misanabim, né? Uma obra que remete a outra, que remete a outra, ou que pura e simplesmente vai propor, em algumas disciplinas isto se torna até dominante hoje em dia, performances. Vai ser obras que não podem ser conservadas. Vai dizer, quem viu, viu. Quem foi ao museu no dia em que se fez determinada performance, viu. Quem não viu, azar. Ficará com o relato, que não, evidentemente não se pode comparar com a experiência. Pois é que a experiência é também o confronto com a finitude, o confronto com a morte, porque esta obra está concebida para morrer. Tem uma duração limitadíssima. E isto também traz como consequência a mudança no plano do leitor. Vai dizer que o leitor hoje, quem lê arte contemporânea hoje, é quem é capaz de jogar, de brincar, de encaixar, de expandir, de deslocar, tão ou mais radicalmente do que o próprio autor. Se você não entra nesta ilusão, vai dizer, neste convite ao jogo, não há leitura. Não? Ou seja, é apenas um ato de papagaio, de reproduzir como se fosse uma máquina, um xerox ou uma máquina fotográfica, um aspecto muito parcial daquilo que houve, por exemplo, numa performance. Ou seja, que o autêntico leitor é aquele que, de uma parcela, consegue armar uma cadeia. Ou seja, que sai de um lugar estereotipado em que o debate, a situação, a arte se encontrava. Eu não sei como que isto ressoará para vocês na prática analítica, mas eu diria que em arte contemporânea é um pouco isso que nos acontece. Uhum. Quer dizer, ele tem que botar algo da singularidade dele ali, né? O leitor. Sem isso, não há leitura. Uhum. Sim. A fotocópia, quando muito. Poderíamos dizer que é um erudito, especialista, que vai nos dizer o que Cervantes estava fazendo na manhã de 14 de agosto de 1614. Sim. Ele pode ser irrefutável, imbatível, mas ele não leu Quixote. Quem leu o Quixote foi Foucault, que, a partir do Quixote, armou uma teoria da vigilância e nos propôs a sociedade contemporânea como uma sociedade do disciplinamento. E é nesse sentido que o Lacan diz ali, na conferência de Foucault, que ele fez o retorno a Freud, né? Dessa forma ele retornou a Freud. Exatamente. Né? Que é um retorno a um Obrigada. lugar inexistente, é um retorno a um lugar que não permanece igual a si próprio. Isso.
no sentido que você evocava com Blanchot, é sempre um retorno a Apocalipse, né? Ou seja, em Blanchot, digamos, não podemos deixar de reconhecer Kafka. Ou seja, toda a teoria literária de Blanchot está, de alguma maneira, determinada por Kafka. Não em vão, a reunião de algum dos seus melhores ensaios se dá com esse título, De Kafka a Kafka. Nunca se retorna ao mesmo. Uhum. E o próprio Lacan, que fez o retorno, né, que fala desse retorno a Freud, ele está em constante mudança em todo o ensino dele. Claro. Né? E quando aparece algum xerox, alguém que fala lacanês, ele ri, ele goza na cara. Uhum. Sim. Porque mostra a ambição esdrúxula, né? Parece As Preciosas Ridículas de Molière, né? Que copiam um código que julgam prestigioso, achando que com isso são melhor recebidas na sociedade ou coisa do gênero, né? Ok, muito obrigada. Eu achei interessante essa parte que você retoma do retorno a Freud, né? Porque sempre me capturou uma leitura que o Miller faz, não vou lembrar onde agora, mas é num texto, em que ele está falando justamente sobre esse retorno a Freud que o Lacan faz, né? Que ele vai localizar um retorno e uma passada de mão, né? Em que ele diz que o Lacan faz na primeira parte do seu ensino, ele faz um retorno a Freud e dá as mãos a Freud. E a partir do seminário 23, ele solta a mão de Freud e dá a mão a Joyce. Então, a partir do encontro com Joyce, ele larga a mão de Freud e dá a mão a Joyce. Então, assim, essa coisa do retorno sempre me volta, né, com essa passagem que o Miller faz de um retorno, mas também de uma passagem aí de mão, né? Não sei, assim, como que você vê essa passagem aí que ele fala largar a mão e dar a mão a Joyce, sabe? Eu acho que é uma preocupação de dar a mão ao que ainda não tem nome. Ou seja, Joyce ali desempenha um pouco a função do porvir, não no sentido de vindouro, de futuro, que foi o sentido atribuído pelas primeiras vanguardas, notadamente o futurismo. E não é por acaso que o futurismo é, de todas as vanguardas, talvez a mais autoritária. E não é por acaso que o futurismo mantém um vínculo com o cinema industrial. Cinecittà foi fundada por Mussolini. Mussolini entendia que as imagens que Cinecittà criasse seriam as imagens para dar coesão à sociedade. Lacan me parece que, ao dar a mão a Joyce, está dando a mão ao dislate, ao disparate, ao que aparece sem sentido, ao que parece inclassificável, ao que aparece como informe ou pura e simplesmente não reconhecível como arte e muito menos séria. Nesse livrinho que, se lhes interessa, vocês podem baixar gratuitamente da internet, o Tempus Valise, eu me interessei por uma figura curiosa, um escritor francês, nasce a rigor na Bélgica, e muito criança vem para a América Latina porque a família
era detentora de capitais vinculados à construção civil, construção em ferro e tal. São os responsáveis por muita construção de estações de trem, no Chile, fundamentalmente, mas também na Argentina e em outros lugares. Esperava-se que seguisse o jovem os mesmos passos que o patriarca, mas ele decide optar por outra vertente mais deletéria, mais imaterial, se dedica à perfumaria e é o fundador da Lancôme. Volta para a França adolescente, completa sua formação em filosofia, se torna um dos grandes nomes da filosofia, reconhecido como uma espécie de Rimbaud da filosofia, junto com Sartre, porém com uma pecha, o fato de ser colaboracionista. O fato de ter sido o braço direito de Drury La Rochelle, o interventor pronazista da Nouvelle Revue Française, marca ele para sempre, tanto é que quando entram os aliados em Paris, gente como Aragon pedem a cabeça dele por traidor, por ter entregue gente. Ele, que tinha sido dos primeiros a escreverem sobre Joyce, sai completamente de cena, vai morar numa casa da família, na fronteira entre a França e a Espanha, e é ali onde, por mediação de Caillois, Lacan o reencontra 20 ou não sei quantos anos depois, mais de 20 anos, 30 anos depois do último encontro, já nos anos 70. Ou seja, que a ideia de dar a mão a Joyce é também dar a mão a alguma coisa desgarrada, saída do rebanho. Pensa nesta figura, alguém que, criado na Europa, família burguesa, vai para a América Latina, para Santiago do Chile, que não era uma grande metrópole naquele momento, 1920, criado por institutrizes alemãs e inglesas, ouvindo espanhol, porque passa a ser a sua segunda língua. Só uma pessoa assim, vai dizer, crivada por várias culturas e, ao mesmo tempo, por vários tempos, porque imagina o que seria a cozinheira chilena desse senhor, o jardineiro chileno desse senhor, etc., etc. Então, de um lado, tinha a burguesia francesa sofisticada e, do outro lado, os trabalhadores braçais que giravam em torno da família. Só esta possibilidade de ouvir múltiplas vozes, de misturá-las e encaixá-las de uma maneira complexa, é que permitiram uma escuta, ou seja, ele se torna um dos primeiros leitores, analistas de Joyce, justamente em função desta peculiaridade da sua recepção, da sua escuta. E, em grande parte, eu diria que Lacan reconhece nele, para além do fato de ter sido um colaboracionista, um ouvido. Ótimo, Raul. Já me clareou bastante aí essa passagem do Millet. Bom, gente, são 10h12. Tem mais alguém que queira fazer algum comentário, alguma pontuação? Senão a gente já vai se encaminhando para o final, né? Mais alguém? Só quero agradecer muito, Raul. Muito bom, sempre muito bom te ouvir. Eu fiquei com isso, né, do que
o autor fixa ou do que o autor fixou, né? Fiquei pensando um pouco nisso aí, mas a gente segue aqui no núcleo com essa questão. Muito obrigada, muito bom te ver, ainda aqui na tela. Obrigado a todos pela atenção. Posso fazer só uma questãozinha, Raul, uma questão assim para provocar um pouco, te provocar e provocar o núcleo também. Nessa questão do retorno a Freud, né, de Lacan, na leitura que Miller faz na verdade, o Miller faz esse estabelecimento do texto de Lacan, né, que ele diz que ele faz uma escrita da fala, né? Enfim, nessa dedicação toda que alguém, né, se propõe a trabalhar um outro autor, você acha que isso é um ato de amor? Um pouco para a gente pensar até o tema do nosso... Pergunta básica, né? É bem basiquinha. Para a gente pensar o tema da jornada dos núcleos, né, que vai ter na semana que vem. Queria ver se o Raul pode dizer alguma coisa disso. Tem um conto do Júlio Cortázar, de um volume de 1974 que se chama Octaedro. E nesse volume há um conto que se chama Os Passos nas Marcas, né? nos traços. Os passos nos traços, poderíamos traduzir. É um sujeito que não é um poeta, mas é alguém que aprecia a poesia, que se dedica a estudar a vida de um poeta perdido, sobre o qual não paira fama alguma, Cláudio Romero. Então, esse Fraga, que é o que reconstrói a vida desse Romero, e escreve um livro, Vida de um Poeta Argentino, que surpreende os editores de Romero, porque jamais imaginaram que 20 anos depois da morte do Romero, ele continuaria vendendo livros, seria um negócio. Eu vou ler o final do conto. Tal como lo había temido una lejana noche de septiembre, había escrito... No, voy a tomar un poco antes, si no, no vas a entender. Ahora alcanzaba desde lo más hondo su identidad con Claudio Romero, como poeta desconocido, que nada tenía que ver con lo sobrenatural. Hermanos en la farsa, en la mentira esperanzada de una ascensión fulgurante, hermanos en la brutal caída que los fulminaba y destruía, clara y sencillamente sintió Fraga, un lector, un crítico posterior, que cualquiera como él sería siempre Claudio Romero, que los Romero de ayer y de mañana serían siempre Jorge Fraga. Tal como lo había temido una lejana noche de septiembre, había escrito su autobiografía disimulada. Le dieron ganas de reírse y al mismo tiempo pensó en la pistola que guardaba en el escritorio. Nunca supo si había sido en ese momento o más tarde que Ofelia había dicho: lo único que cuenta es que hoy les mostraste la verdad. É um ato de amor. É um ato de amor através do qual um se transfigura no outro.
Sim, muito bom. Ai, que lindo! Para a gente Dá terminar para encerrar. Ficamos por aqui. com Cortázar. Muito lindo, Raul. Muito obrigado por ter Obrigada, aceito o Raul. convite lá no início do ano que a gente fez para você, para estar aqui hoje, né? A gente pensou todo o ano, né, de leituras e a gente já tinha pensado em você, né, desde lá do início do ano, que a gente podia te chamar para falar nesse momento agora que a gente está pensando essa entrevista aí do Ansermei com Milher, do estabelecimento dos seminários, né? E só para dizer que no nosso próximo encontro a gente vai continuar com essa entrevista e o texto do Oswald de Andrade, Objeto e Fim da Presente Obra. A gente vai fazer uma leitura desses dois textos. E quem está aqui hoje e não é do núcleo, fica o convite, né, para quem quiser participar do nosso núcleo, nas quintas-feiras, né, na primeira e terceira quintas-feiras de cada mês. Então, nosso próximo encontro vai ser dia 18, né? E no dia 27 de novembro a gente vai ter a jornada dos núcleos do Instituto sobre esse tema aí, né? O amor e seu avesso, novos laços, né? Com a Ana Viganó, que vai ser a nossa convidada. Então a gente vai também nesse texto aí tentar de alguma maneira elaborar essa questão aí que a Eneida fez para o Raul sobre o ato de amor, né? Essa transfiguração aí que o Raul fala agora do conto do Cortázar. Muito lindo. Raul, muito obrigado de novo. Para vocês. Muito obrigada, Raul. Obrigada. Até a próxima. Tchau, Muito tchau. bom.